Olá, eu me chamo Mônica e eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Engenharia da Faculdade de Engenharia e Ciências de Guaratinguetá, Unesp. Juntamente com o meu orientador e co-orientador, eu escrevi um artigo de revisão da literatura a respeito de manufatura aditiva, especificamente a respeito do processo FDM. O artigo pode ser baixado através do QR Code, em que será direcionado a uma página em que todas as referências bibliográficas utilizadas nesse artigo podem ser encontradas nesse link. Em todas as referências que forem colocadas no slide, terá um QR Code que leva diretamente ao DOI, né, desse artigo. A manufatura aditiva ultimamente tem sido de grande interesse, e principalmente o método FDM pela popularização desse método de fabricação, né, nesse método de obtenção de peças, né. Naturalmente, não foi assim que a manufatura aditiva se iniciou. Antigamente era mais encontrado a aplicação desse método com relação à impressão de objetos de decoração, por exemplo, né, não estruturais. Mas tem sido de grande interesse pelo meio científico e industrial, né, o estudo desses objetos que são, por natureza, objetos que contêm vazios em sua estrutura, né, e que, portanto, têm o seu peso reduzido. Tem sido de grande interesse o estudo do aumento da resistência mecânica, né, dessas peças, que podem, né, ter um ganho resistência-peso muito alto. Aqui está representado uma impressora, né, um esquema de uma impressora FDM. É um método que consiste em aquecer o filamento de principalmente termoplástico, em temperaturas de pré-fusão desse material até que ele fique bastante maleável. Quando ele fica maleável, um bico extrusor consegue percorrer um percurso, e após esse percurso, né, no plano XY, eu vou mudar o slide, no plano XY, após percorrido esse percurso, a mesa, né, existe uma mesa que é aquecida, essa mesa abaixa, e quando essa mesa abaixa, uma nova camada de material é depositada. Então, camada após camada, o objeto é impresso. Existem vários parâmetros na impressão FDM que influenciam tanto na qualidade quanto nas propriedades do objeto. Os parâmetros da impressora principais são a temperatura e diâmetro do bico extrusor e a temperatura da mesa, né, que dependem muito também do material a ser utilizado, do filamento. E existem também os parâmetros de trabalho. Os parâmetros de trabalho eles são muito dependentes eles são consequência, na verdade, né, do percurso da ferramenta. Esse percurso, né, no plano XY, e também no plano XY e em Z. Todos os parâmetros de trabalho estão descritos aqui nessa imagem, né? Os parâmetros destacados em vermelho são muito relacionados à qualidade e ao dimensional da peça. E já os mostrados a seguir são relacionados a propriedades mecânicas e outros fatores também. Então, os parâmetros que mais existe uma carência de estudo, né? O parâmetro que ainda existe uma maior carência de estudo científico a respeito de como depende, né, as propriedades mecânicas, é o design ou padrão de preenchimento, que controla o tempo de impressão e a quantidade de material depositado e também a resistência mecânica. Aqui são mostrados vários padrões de preenchimento, né? E dentre eles, pela literatura, o padrão de preenchimento que garante maior resistência mecânica é o Honeycomb, que seria o colmeia, né? O padrão colmeia. Existe também o parâmetro de ângulo de varredura, né? Que também influencia bastante nas propriedades mecânicas, e a orientação de impressão, que é
a parte da peça sobre a qual todo objeto será impresso. Os designs de preenchimento, por sua vez, eles são divididos em 2D e 3D. Os 2D são os retilíneos, né, o de grelha, o de colmeia, e existem padrões 3D, que podem ser, por exemplo, giroidais. Qual a diferença entre 2D e 3D? No 3D, a cada camada o padrão muda. Em 2D, a cada camada o padrão ainda se mantém constante. Ultimamente tem se chamado bastante atenção outros tipos de preenchimento, né? Por exemplo, preenchimentos do tipo labirinto, né, que apresentaram um ganho, né, na resistência mecânica com relação à fricção, mas também existem estudos com eficiência na deposição de material, em que não foram estudados ainda as propriedades mecânicas. E existe um tipo que está sendo muito estudado com relação à impressão 4D, que é a inspiração no origami. Então, ao invés de serem padrões de preenchimento convencionais, que o software fatiador fornece, é preenchido com uma estrutura do tipo origami. Aqui tem outro exemplo, né, de outro estudo. E esse objeto foi impresso com um metamaterial, né, que permite uma programação em 4D. Esse é o meu trabalho, meu artigo, e se vocês quiserem saber mais, é só acessar o QR Code.